Meu povo! Sejam todos muito bem-vindos para a nossa aula de encerramento da disciplina de Medicina e Previdência. Espero que tenham sido conteúdos úteis para vocês, que vão utilizar ao longo das suas vidas profissionais. Nosso objetivo hoje é, como eu falei, fazer um encerramento, tá? E pincelar o que vocês têm que levar para o resto da vida de vocês como responsabilidade de um médico assistente na assistência ao seu paciente. Tenham sempre em mente que, independente da especialidade de vocês, tá? Todo médico assistente tem como obrigatoriedade, obviamente, o diagnóstico e terapêutica desse paciente. Não fazer a prescrição, solicitar exame quando for necessário, prescrever medicação quando for necessário, né? Fornecer as mais variadas orientações sobre a condição do paciente, sejam orientações preventivas, sejam orientações curativas, né? O que for adequado para o manejo daquela condição que foi diagnosticada e está sendo tratada, a orientação cabe ao médico assistente, incluso, se for o caso, orientações de afastamento ao trabalho. E também é uma responsabilidade do médico assistente prover o acesso a outras especialidades e outras terapêuticas, se houver necessidade. Então, se tu achar que o paciente precisa de um tratamento fisioterápico, precisa de um nutricionista, precisa da avaliação, a consultoria de alguma outra especialidade, fornecer esse encaminhamento, né, orientar o paciente e da melhor maneira possível prover, né, auxiliar para que o indivíduo, o paciente, tenha acesso a essa outra terapia ou outro profissional, também faz parte da atuação do médico assistente. Nunca esqueça, né? A segunda parte é elaborar prontuário. Eu sei que é chato, eu sei que a gente tem preguiça, eu sei que incomoda, né? A gente vai escrever, a gente tem pouco tempo para atender os pacientes. Nunca negligenciem o prontuário. Primeiramente, porque é uma obrigação. O médico tem a obrigação de estabelecer um prontuário. Inclusive, né, vamos supor que vocês deem um atestado e aí haja a suspeição de que esse atestado é falso e aí vai se investigar a veracidade do atestado. A inexistência do prontuário configura de antemão como inexistência de ato médico. Então, a condenação, digamos assim, de fornecimento de um atestado sem um ato médico que o respalde, automaticamente já enquadra como um atestado falso. Então, tenham sempre o hábito, tá, de fazer os prontuários, de elaborar, de escrever com uma letra direita, que as pessoas entendam, de colocar as informações, colocar o que é pertinente, porque elaborar prontuário é obrigação do médico e tem que ser um prontuário de qualidade, com informações pertinentes à situação e, obviamente, de maneira legível, tá? Que se entenda o que faz parte, que está sendo escrito, né, pensado naquele prontuário. E tenham em mente que, embora o médico seja responsável por elaborar e de fazer a guarda do prontuário, que é um documento, este prontuário é do paciente. Então, se o paciente ou algum representante legal fizer a solicitação desse documento para vocês, vocês têm a obrigação de disponibilizar o documento para o paciente ou para o representante legal. Não vai disponibilizar para advogado, a menos que seja o representante. Não vai disponibilizar para familiar, a menos que seja o representante. Não vai disponibilizar para o dono da empresa, para o colega de trabalho, para quem for. É para o paciente ou seu representante legal, munido, obviamente, de procuração ou, se for os pais, né, no caso de uma criança. Tá? O documento é do paciente, ele tem o direito, nós, a obrigação de fornecer esse documento, tá? E esse documento seja legível. O fornecimento de atestado e laudo, a gente já conversou extensamente em outras situações, mas também faz parte da obrigação do médico assistente. Lembrem que lá no começo eu falei para vocês, o atestado faz parte do ato médico, a gente não pode cobrar mais por fornecer um atestado, nem pode deixar de fornecer um atestado se houver, né, se for o caso da necessidade daquele paciente. Reforço que o atestado de comparecimento em consulta, esse é obrigatório, né, nem que vocês coloquem o dia, a hora e os minutos que o paciente teve na frente de vocês, mas este documento
é direito do paciente e vocês têm a obrigação de fornecer. Atestados de afastamento do trabalho, aí já é uma definição profissional. Você, na avaliação da capacidade laboral deste paciente, se considerarem que ele tem indicação de fazer repouso, né, de que ser afastado do trabalho por uma medida preventiva, ou enfim, o que for, né? Tem essa indicação clínica, vocês têm que escrever e tem que deixar isso documentado. E essa documentação é feita pelo fornecimento do atestado. Laudo, né, pensando em encaminhamento para o INSS, ou vamos supor que o paciente precisa comprovar que ele tem determinada condição por, sei lá, vai solicitar medicação via judicial, vai solicitar pelo Estado, ele precisa comprovar a condição clínica dele. Isso também é a nossa obrigação de escrever e formalizar o pedido do paciente, a condição clínica que ele tem. Eventualmente, algum outro especialista pode fazer uma solicitação para ter conhecimento sobre qual é a condição clínica desse paciente. Aí que de repente os exames não são claros, ou o paciente não consegue explicar, ou o profissional tem dúvida mesmo, e é lhe solicitado um laudo explicando a condição. Isso também faz parte do ato médico e a gente, como profissional, como médico assistente, tem a obrigatoriedade de fornecer essa documentação explicando o quadro clínico do paciente, claro, com a autorização, né, e a anuência do paciente para isso. Tá? Bem comum, né? Às vezes o médico do trabalho pode pedir para pensar em alguma adaptação no posto de trabalho, ele pode querer conhecer melhor a condição clínica do paciente. O perito do INSS, às vezes, também pede, né? Eles têm um formulário específico que é acima, solicitação de informações do médico assistente. E ele encaminha via paciente pedindo, né, informações, diagnósticos, terapêuticos, de exame complementar, enfim. Nossa obrigação como médico assistente é preencher esses documentos e encaminhar, né, conforme foi solicitado, havendo, claro, a autorização do paciente. Então, o fornecimento desses documentos é a nossa obrigação como médico assistente, tá? E, repito, a gente não pode cobrar mais por isso, né? Isso faz parte do ato médico. Atestado, laudo faz parte do ato médico, tá? E outra coisa importante que a gente negligencia bastante é a notificação de patologias de notificação compulsória, né? Via SINAM. Então, tem uma lista característica, né, já caracterizada, quais são as patologias de notificação compulsória. Temos uma lista de doenças ocupacionais, temos uma lista de outras doenças que, em regra, são doenças infecto-contagiosas, que são de notificação compulsória. O nome já diz, é obrigatório, tem que ser notificadas. E é nossa obrigação fazer essa notificação, preencher a ficha de notificação dessas doenças. O próprio Covid, né, é uma doença agora de notificação compulsória, e a gente, quando atende um caso suspeito de Covid, vai solicitar o exame, só se faz o exame com notificação. Supondo que não fez o exame, né, que vai fazer um diagnóstico clínico epidemiológico, que também é uma possibilidade, se a gente suspeitou, né, de determinada patologia e essa patologia consta na lista de doenças de notificação compulsória, a gente tem que fazer essa notificação sob pena, né, de responder perante o conselho pela não notificação. É chato, é cansativo, é desgastante, né, leva tempo, mas faz parte da nossa obrigação, tá? A gente tem que fazer essa notificação. Então, em resumo, médico assistente é quem dá diagnóstico e faz a terapêutica, tem que sempre ter em mãos prontuário, se for o caso, fornecer laudos ou atestados, né, de acordo com o solicitado pelo paciente, e fazer a notificação de doenças de notificação compulsória. O que não é papel do médico assistente, tá? É estabelecer nexo causal entre doença e trabalho, sem conhecer o ambiente de trabalho, tá? Pelo menos legalmente falando, tu tem que conhecer o ambiente de trabalho para conseguir dizer, para poder legalmente dizer que determinada patologia, né, determinado adoecimento tem relação com o ambiente de trabalho. É uma linha controversa, digamos assim, mas isso ainda está nas nossas normativas. Papel de médico assistente: suspeitou de uma doença ocupacional, suspeitou, né, de alguma coisa relacionada ao trabalho, idealmente tem que solicitar ou ir conhecer o ambiente de trabalho ou pedir avaliação do médico do trabalho que o conheça, né, que conheça e acompanhe o
paciente. E também não cabe ao médico assistente definir benefício previdenciário. Lembrem que em outras aulas eu comentei com vocês, né? Médico assistente afasta do trabalho? Sim, afasta, fornece o atestado e pode vir a levar o afastamento. O que o perito do INSS define é benefício previdenciário. Tem direito ao auxílio-doença, auxílio-acidente, ou quem sabe até aposentadoria por invalidez, né? Essa definição é do perito. O afastamento do trabalho é conjunto, médico assistente e médico do trabalho, se houver, nem sempre existe médico do trabalho, né? Mas se houver uma definição conjunta dos dois profissionais, mas o benefício previdenciário é característico, né? A atribuição do perito. Então, não mandem um atestado dizendo solicito aposentadoria por invalidez, porque essa definição não é do médico assistente, né? De vocês, não é minha, é do médico perito e ele é que faz essa definição. Vocês considerarem, julgarem que é o adequado, dá para escrever isso, expor a opinião de você, né, explicar o ponto de vista de por que vocês acham que talvez essa seja o caminho mais adequado, mas não é a nossa definição. É a definição do médico perito, tá? INSS. Conversando um pouquinho sobre responsabilidade médica, tá? Salvo raríssimas exceções, quando um médico, né, tem o seu contrato, digamos assim, com o seu paciente, esse contrato é um contrato de meios e não de resultados. O que isso significa? Que o médico vai fazer tudo o que estiver ao seu alcance para atingir o objetivo daquele paciente, mas ele não tem como garantir os resultados, né? Por exemplo, nós vamos fazer, como profissionais, todo o nosso possível para proteger a vida, para proteger a saúde, mas a gente não garante, né, que vai manter uma pessoa viva. Até porque se houvesse essa garantia, todo mundo não seria eterno, né? Isso é um contrato de meios. E tudo que estiver ao alcance e tudo que for possível será feito. Mas o resultado a gente não consegue garantir. Tá? Outras profissões acabam tendo contrato de resultados, né? A engenharia é uma profissão mais classicamente relacionada a contrato de resultados, né? Você vai construir um prédio, o engenheiro responsável, ele garante que o prédio não vai cair, ou pelo menos que não deveria cair, né? Mais classicamente falando, esse é um contrato de resultados. No médico, salvo raríssimas exceções, e uma das exceções que eu posso citar, né, acaba sendo a anestesia. Anestesia para cirurgia, por exemplo, acaba sendo uma questão de resultado, nem tanto de meio. A gente busca o resultado, anestesia, da ausência de dor, procedimento cirúrgico. Mas isso é realmente uma exceção, né? Na maior parte das situações, a gente está se referindo a um contrato de meios, de fazer tudo o que for possível e que estiver ao alcance para se tentar chegar ao resultado sem necessariamente garantir o resultado. Um médico pode falhar, tá, na obtenção, na perseguir os meios que seja possível, para chegar ao resultado. Existem basicamente 3 maneiras de um médico falhar, que é o que rotineiramente, né, popularmente se chama de erro médico. Existem 3 maneiras de um erro acontecer, de um erro médico acontecer: negligência, imperícia e imprudência. Vamos conversar mais um pouquinho sobre cada uma delas. A gente se refere à negligência médica quando existe omissão. Quando existe omissão, quando existe falta de cuidado com aquele paciente, falta de atenção, falta de vontade, um ato omisso, uma falta de cuidado. E eu chamo muito a atenção de vocês que uma receita ilegível, por exemplo, pode ser considerada como negligência médica. Vamos supor que vocês dão uma receita, escrevem à mão, a letra está muito ruim, o paciente não entende, leva na farmácia, o farmacêutico não entende muito bem, e vai lá e entrega a medicação errada. E o paciente toma a medicação errada e esta medicação errada não era indicada, de um efeito colateral grave, né, de uma interação medicamentosa importante, e ele tem um problema grave relacionado ao uso dessa medicação. Quem que poderá ser responsabilizado? Não é o paciente que não entendeu, não é o farmacêutico que não entendeu, é o médico que não forneceu uma receita adequada, né, e legível para que as pessoas entendessem. O mesmo vale para o prontuário, mas a receita tem a tendência, né, a causar problemas mais graves. E sem contar que a receita não serve só para o paciente conseguir comprar a medicação na farmácia.
A receita tem o objetivo de orientar ao paciente. A gente escreve ali, tomar medicação X, tantos miligramas, 3 vezes por dia, por 10 dias. É uma orientação para o paciente, porque as pessoas na consulta elas não têm a obrigação e na maioria das vezes nem conseguem decorar tudo que foi dito. Então a receita está ali para o paciente ler, recordar como devia fazer, consultar qual foi a orientação. Então tenham muito cuidado na maneira como fazem, né? Por exemplo, escrever uma receita, porque isso pode gerar um caso de negligência, de não ter o cuidado de escrever adequadamente, da maneira como a pessoa entender, né? A omissão do fornecimento da informação. Outras situações que também podem ser consideradas negligências é atrasos de cirurgia, infarto, né? Demora no atendimento. Claro que é uma questão mais discutível, né? Vai depender de outras situações, mas considerando uma situação de emergência, né? Que não foi realizado porque o médico estava no banheiro, estava lá embaixo fumando, não estava, né? Não cumpriu com a sua parte, isso também pode ser considerado negligência. Segunda maneira que é possível existir um ato médico é chamado de imperícia. Imperícia é quando o médico não sabe o que ele deveria saber, né? O que a gente espera de conhecimento de um médico mediano? Não vamos nem pegar o top, o melhor de todos, né? O médico mediano. O que a gente espera que o médico mediano saiba? Não soube o mínimo necessário, né? Não tinha conhecimento técnico a respeito de determinada coisa e esta situação levou a algum grau de dano no paciente, isso pode ser considerado imperícia, né? Exemplos mais clássicos é um erro diagnóstico, né? Lembrando que existem diferentes graus de erros diagnósticos, né? Tem aquelas situações que são extremamente raras e que é natural demorar um pouco mais a chegar no diagnóstico mesmo, e tem outras situações que são extremamente simples e que a gente esperaria que um médico mediano soubesse fazer. Então, erros diagnósticos crassos, né? Prescrição de medicações incorretas, em doses incorretas, posologia incorreta, né? Com interação medicamentosa importante que possa levar a um dano no paciente, isso pode ser considerado imperícia. E a terceira maneira possível de se ter um erro médico é a imprudência, né? A imprudência é a falta de cuidado, né? O profissional não teve o cuidado adequado com aquele paciente, tá? Independente se essa falta de cuidado foi consciente, dane-se, ou se foi inconsciente, nem percebeu que estava faltando cuidado naquela situação, né? Em regra, a gente tem um risco, a gente sabe que existe esse risco para o paciente e a gente ignora, né? Por exemplo, a gente sabe que no hospital tem que lavar a mão antes de visitar cada um dos pacientes. Eventualmente não lava a mão, a gente transporta bicho de um para o outro. Dependendo da situação, isso pode ser considerado imprudência, né? Mas as maneiras mais clássicas que costumam dar mais problema relacionados à imprudência são terapêuticas sem necessidade. Uma cirurgia que o paciente não precisava fazer e foi indicada, uma medicação que não precisava e usou, ou uma medicação que não deveria ter sido usada e acabou usando, né? E a iatrogenia, de maneira geral, né? Essas ações, né, condutas médicas em que não há necessidade ou que são condutas erradas, digamos assim, a gente entra mais na imperícia, né? Na imprudência é mais relacionada a condutas que não tinham necessidade de ser feitas e acabaram sendo feitas, sendo prescritas, sendo indicadas, tá? Uma falta de cuidado com a situação daquele paciente, né? Essas são as 3 maneiras possíveis da gente ter um erro médico. Então, a minha recomendação para fugir do erro médico, né? Estudem muito, tá? Adquiram o máximo conhecimento possível. Obviamente, é virtualmente impossível saber tudo, mas estudem para saber o máximo possível dentro da área de atuação de vocês. Não tenham vergonha de dizer para o paciente, olha, não tenho certeza disso, vou pesquisar, de abrir um livro, né? De procurar a informação. Não tenham medo. É muito melhor buscar a informação correta do que ficar com vergonha e não pesquisar. A gente está vivendo já num mundo onde isso é bem mais aceito, ainda bem. Então, estudem, busquem a informação correta, tenham cuidado com os pacientes de vocês, tenham um zelo com o paciente, tá? Não façam as coisas de qualquer jeito, tenham realmente cuidado com a vida que está ali na frente de vocês,
tá? E prescrevam só aquilo que realmente é necessário. O exame, só prescrevam exames que são, só peçam exames que são necessários. Exames demais muitas vezes atrapalham ao invés de ajudar, né? Então prescrevam, solicitem exames que são necessários ao caso, prescrevam medicações que são necessárias. A gente sabe que existe uma cultura, né, popular do paciente que vai ao médico e sai sem um papel, seja de pedido de exame ou de medicação. A pessoa tende a achar que não vai ser bom, que o médico não é bom. Então, tenham cuidado com isso, tá? A gente já está mudando essa cultura. Prescrevam só realmente o que é necessário, tá? E façam tudo da melhor maneira possível. O melhor que tiver nas mãos de vocês, tá? Dentro do melhor conhecimento técnico possível. Espero que tenham aproveitado muito a nossa disciplina, foi pensada com muito carinho, né? Pensando no que poderia auxiliar vocês daqui para frente. Agradeço muito a audiência que tivemos até aqui e qualquer coisa estou à disposição, podem me procurar. Um forte beijo e até mais.